Olá, paz e graça. Aqui é o Valnei Patrocínio. Quem vos fala? Eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Este é o meu canal Teologia Livre, Bíblica e Pentecostal. Teologia livre porque os meus estudos que eu fiz sobre teologia foram livres. Curso também que eu já fiz, tá? Fiz curso, mas curso livre, não acadêmico, e estritamente bíblico. E eu vivo assim. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu sempre compro um livro ou outro. Estou nessa busca em fazer a minha biblioteca pessoal para as minhas pesquisas. Existem livros que eu não compro para dizer que eu li ele de ponta a ponta. Eu compro eles para fazer pesquisa. Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia. Tem algo que é complicado para mim entender. O que é que eu faço? Se for uma Bíblia eu tenho várias Bíblias que tem rodapé, tem várias explicações, eu vejo, mas não é porque eu encontrei em uma que eu paro, não. Eu vou procurando, vendo quantos mais comentários se fala e vou buscar em alguns outros livros para ver o que é mais coerente dentro da minha mentalidade. Então aí eu procuro fazer uma aplicação dentro daquilo que tenha, como eu já disse, mais coerência. Eu sou pentecostal, mas eu não sou um cara ignorante, não. A gente tem algum material pentecostal. Para mim, até hoje, eu tenho aqui, uma Bíblia. Esse é um exemplar da Bíblia de Estudo Pentecostal. Para mim, até hoje, foi a melhor Bíblia de ensino pentecostal que fizeram. Já fizeram outras também. Agora também não posso mentir que eu tenho outras Bíblias novas, como a Bíblia do Pregador Pentecostal. Aí inventaram tantos nomes, eu não as tenho. Eu sempre renovo, por exemplo, quando fica muito velho, igual essa aqui está bem surradinha, eu troco por causa da linguagem dela, porque quando eu me converti, eu perguntei muitas coisas aos mais veteranos e eles não souberam me responder. E eu confesso que a maioria das dúvidas que eu tinha em relação à questão pentecostal, dons espirituais, manifestação de dons, ter essas respostas, as pessoas só diziam, é mistério, é mistério. Eu não gosto disso. É muito mais fácil falar, irmão, infelizmente eu não sei. A gente podia fazer uma pesquisa. Quando eu me converti, não tinha essa história de Google. Hoje tem Google. Você vai lá, pergunta. Parece que você tem todas as respostas no Google. Pode até ter. Mas existem muitas coisas que são perniciosas. Você é como aquela história antiga que eu tava pra gente. Você tem que saber comer o peixe para não se engasgar com espinho. Tem muitas pessoas que são maldosas e elas lançam coisas maldosas dentro do Google, procurando ou porque não gosta do pentecostal, ou porque é um pentecostal fanático, extremista, que não consegue ter um equilíbrio. E aí a gente acaba não aprendendo nada. Não vou dizer que você procurar no Google você não vai encontrar coisa interessante sobre Pentecostes. Você encontra sim fatos históricos. Nossa, tem tanta gente preocupada, pessoas sadias que colocaram materiais que você encontra quando começou o movimento pentecostal, que fala sobre os dons. Há uma mudança na fala dos dons, porque infelizmente agora o pentecostal está querendo falar como o crente tradicional. A gente chama de tradicional
os que chamaríamos de reformadores, os protestantes, porque a igreja pentecostal, na verdade, não é protestante. Me desculpa quem fala isso. Ela já é um fruto de uma outra geração. Quando eu penso em protestante, eu penso em luteranos, eu penso em calvinistas. Isso aí eu penso em protestantes. Eu não consigo pensar em protestantes em relação aos pentecostais que surgiram bem depois de tudo já estar resolvido e surgiram com a nova doutrina da qual eu conheci, eu abracei, gosto. Não sou um pentecostal que eles gostam de dizer agora, pentecostal reformado. De forma alguma, eu quero ser identificado como pentecostal clássico, que acredita naquelas manifestações clássicas do Pentecostes. É claro que eu sei que no meio de tanta coisa boa, tem criancice, tem meninice, mas é só que a questão, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai vendo as coisas, aí você faz uma escolha de vida, como na vida natural. Ou você fica um menino para sempre, ou você vira um adulto. Aí Paulo falou que quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas logo que me tornei um homem adulto, eu abandonei as coisas de menino. Isso é simples, cara. A questão de você amadurecer ou não. Mas o fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu sei o quanto é difícil, não por fazer, mas por imaginar como deve ser difícil para alguém escrever um livro, fazer uma literatura. Então acho que fazer uma crítica do jeito que eu vou fazer é complicada, mas eu não tenho o interesse de desmerecer esse trabalho aqui. Eu não tenho interesse de desmerecer que é o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. A intenção não é essa, porque tem muita coisa boa aqui, coisas que você aprende, material excelente para pesquisa, para você fazer mensagem, para você inserir no seu esboço, que te ajuda a elucidar certos textos bíblicos. Mas eu vou mostrar a minha insatisfação pela seguinte coisa. A propaganda é que quem fez esses 2 livros é a mesma equipe que fez a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela começou a ser escrita, a Bíblia Pentecostal, por um homem, um pastor, grande homem de Deus, que sabia transmitir a experiência que ele tinha. E ele transmitiu isso para esta Bíblia, que foi uma coisa espetacular. Qual era o meu entendimento na minha cabeça quando eu comprei esses livros? Eu, sinceramente, pensei que fosse uma extensão da Bíblia pentecostal, porque essa era a propaganda. Mas, na verdade, se você compra o comentário bíblico pentecostal, ou você compra o material Bacon do Novo Testamento, você não vê diferença. Na realidade, você encontra uma riqueza maior no comentário Bacon do que no comentário bíblico pentecostal, que em dados momentos, infelizmente, deixa a desejar. Por mais que tenham sido esforçados, que eu devo reconhecer, falando reconhecer aqui, porque é difícil. Então, não basta eu chegar aqui e esculhambar com os caras, mas é uma propaganda falsa, enganosa, e usar esse nome, comentário bíblico pentecostal, e atrelá-lo à Bíblia de Estudo Pentecostal, porque aqui narra coisas que eu não vi outra Bíblia falar até agora sobre nós pentecostais, em termos de dons, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então eu pensei que eles fossem usar uma linguagem pentecostal, explicando, nos ajudando, porque há um combate, cara, há uma dificuldade, porque existe muitas vertentes, existe outras denominações com outros dogmas, e às vezes a gente podia se ajuntar e cada um na sua, defendendo a sua fé, porque o importante
é o pilar de tudo, é o fundamento de tudo, que é Cristo. E esses pequenos detalhes ficam a cargo de cada denominação, a não ser que for uma doutrina criada que ela interrompa a comunhão com Deus e torne-se uma heresia que leve o cidadão, na sua fé, à condenação eterna. Aí eu entendo um combate contra isso. Agora, essas questões não. Aqui nós temos respaldo bíblico de sobra para podermos defender a nossa experiência pentecostal. Mas, contudo, esses 2 livros aqui que compõem o Novo Testamento, né? Esse que fala dos 4 evangelhos, comentário, e esse de todas as cartas que tem na Bíblia, as cartas paulinas, cartas gerais, Apocalipse, ela não lida exatamente com essa visão pentecostal que nós temos aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então eu só fiz esse vídeo como uma queixa. Eu acredito que poderia fazer um material que desse sequência a essa Bíblia. Porque, tipo assim, a Bíblia, por mais que ela seja, ela possa, os comentários dela ter nos ajudado, mas faltou muita coisa. Algumas coisas que podiam ser alongadas e não foram, porque, poxa, tem o espaço da Bíblia. Isso apenas os comentários e alguns estudos que ajudam. Aqui não, já seria um comentário completo, que poderiam abordar, se aprofundar, provar com mais clarividência, para que a gente pudesse ter essa ferramenta para podermos manusear bem a nossa fé pentecostal. Mas infelizmente não. Então a gente às vezes faz uma defesa, eu faço uma defesa. Se alguém vir falar asneira comigo, eu sei me defender, cara. Sei defender a minha fé. E não é falando bobeira, tipo, eu tive experiência pessoal. E eu não preciso usar a minha experiência pessoal para falar da realidade do Pentecostes. Eu posso muito bem usar a Bíblia. Então é isso que a gente merecia ter de trabalho. Né? O tempo que fica esses pregador maluco, um bando de doido, falando besteira, cara, nesses congressos, cada coisa absurda, que fica assim, absurdo de acreditar que esses caras fizeram teologia. E teologia, eles querem dizer ainda acadêmica. É impossível, cara. Os caras, nem quem é básico fala tanta asneira como eu já ouvi naqueles Gideões, cara. Os pregadores que se renomaram, se tornaram famosos, podia citar o nome dos caras, que quando eles iam pregar dava tristeza, mas as pessoas iam ao delírio, como se tivesse sido dito alguma coisa assim espetacular. E a gente vê o nível da nossa fé, da ignorância, melhor dizendo, né? Infelizmente. Então eu acredito que, como um pentecostal, nós merecemos um trabalho melhor. Eu não sei se alguém tem ciência de alguém que fez um trabalho melhor. Um bom trabalho que reflita esse pensamento pentecostal. Né? Se tiver e der num comentário, fazer uma indicação, eu serei muito grato. Mas de coisa séria, não é de bobeira não. Às vezes eu já li alguns livros, muitos livros, não vou dizer tantos assim, mas pentecostal que eu joguei fora, cara. Joguei fora com as porcarias. Eu detesto mitologia, crendice, quando se trata disso aqui, ó, da fé. Eu não vou subir em cima de um púlpito para poder falar de coisas ilusórias, não. Eu quero ter respaldo aqui, ó, na palavra de Deus. Então essa é a minha queixa contra este comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, tanto dos 4 evangelhos quanto das
epístolas paulinas, gerais e Apocalipse, levando também em consideração de que tem muita coisa boa, boa sim, mas não para você literalmente carregar esse nome pentecostal, porque acaba sendo muito mais uma explicação tradicional do que pentecostal. Você encontra raríssimas coisas que nos lembram o Pentecoste aqui. Não digo a festa do Pentecoste, mas quando eu penso em pentecostal, o que todo crente pentecostal pensa, que são as manifestações do Espírito Santo. Então essas coisas deveriam ser bem trabalhadas, bem elaboradas. Tá? E os discursos não deveriam ser semelhantes às críticas que outras denominações que não são pentecostais fazem contra nós. Eles jogaram no meio a meio, para agradar grego e troiano. E aí, meu irmão, me desculpa, eu sou pentecostal. Respeito outras denominações. Por exemplo, eu não sou calvinista, mas respeito a doutrina dos camaradas. Só não creio também. Também não sou arminiano, não. Ah, não, mas você é calvinista ou arminiano? Eu não sou arminiano, não. Eu não vejo tanta diferença assim de Armínio para Calvino, não. E olha que eu não conheço todas as teses dele, não. Mas é só de ouvir os debates, as loucuras que cada um fala. Cara, eu não vejo diferença nenhuma. Ainda que eles vão colocar que Armínio defendia o livre-arbítrio. Eu não vi defesa disso não, cara. Nenhuma defesa eu vi em favor disso não. Então eu sou um pentecostal clássico. Eu creio sim que o homem tem o direito de escolher entre servir e não servir, que a graça se manifesta ao homem, o Espírito Santo nos convence do pecado, justiça e juízo. Agora eu posso aceitar ou rejeitar. Só que eu também acredito que tem pessoas que parece que Deus não lhes dá escolha. E o chamado é uma coisa tão grande. Eu vejo isso tipo na vida de Paulo e de conhecer pessoas também que antes de serem crentes, eles já sonhavam que seriam crentes. E eles ficaram assim abismados. Não, eu jamais seria, pela vida que viviam e pela concepção que tinha do cristianismo. Mas quando chegou o tempo, houve uma mudança da água para o vinho e as pessoas viraram crentes, são crentes até hoje. E crente chato. Crente chato. Então eu também acredito nessa soberania de Deus. Eu só não acredito na exaustão aplicada pelo calvinismo e nem a forma que o arminianismo também apresenta. Eu sempre acredito que o ser humano tem o direito de escolher e o que é pior, ele pode perder também aquilo que ele tem. E a gente tem vários versículos. Sabe o problema da Bíblia? Igual falar de escatologia também. Dentro da Bíblia, não é fora da Bíblia não. Tem vertente para tudo. A Bíblia dá base para eu crer que Jesus volta antes da grande tribulação, no caso antes da tribulação, que ele volta no meio da grande tribulação e que ele volta no final. Porque tem textos que sim, tem um texto que fala contra o outro. Não, a Bíblia é inerrante, irmão Valdir, não contém, eu não disse que a Bíblia contém erro. É muito provável que talvez as nossas interpretações estejam bem incorretas, mas ela dá margem para tudo. Mas eu optei ser um pré-tribulacionista, por ser pentecostal. Por ser pentecostal e por achar também ali, dentro da Bíblia, tá? Base para sustentar essa teologia. E não vou mentir que existe base para outras teologias, não. É igual quando Paulo ele fala bem assim, que sobre a ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar ante o som da última trombeta. E qual é que é a última trombeta? Aí você vai para o Apocalipse e é a 7ª trombeta.
E exatamente onde fala da sétima trombeta, fala do triunfo de Cristo. Cara, eu não me embolo com isso. Eu continuo crendo e acabou que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e que a ressurreição dos mortos vai ser antes da grande tribulação. Isso não me afeta em nada. Eu só não vou dizer que não existe base bíblica para essa crença. A gente se diverte em algumas coisas, mas no final tudo vai ocorrer bem. Só tenho a minha ressalva para doutrinas que realmente não são bíblicas. É quando alguém crê que Jesus não é Jesus, ele não é Deus, ele é a encarnação do arcanjo Miguel. Aí eu tô fora, cara. Tô fora dessas loucuras. Tô fora totalmente. Mas a minha queixa eu já deixei. E é apenas isso, apenas uma queixa que eu faço agora com relação a esses comentários, deixando claro que são bons comentários, só não são de cunho pentecostal. Apenas isso. Deus abençoe.